Sobre este assunto, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco. Professor, boa tarde. O que passa na cabeça do Trump? Eu sei que o senhor não é psicólogo, não é psiquiatra, mas quero entender exatamente o que pode estar por trás de Donald Trump agora com essa, né? E ignorando o posicionamento de boa parte das lideranças mundiais, ele volta a dizer que as pessoas amaram, o mundo amou esse plano dele em relação à faixa de Gaza. Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego. Prazer sempre conversar com você. É muito difícil saber o que passa na cabeça do Trump, né? Um personagem, como a gente sabe, imprevisível, né? Para lá de excêntrico, mas é uma fala grave, né? Para dizer o mínimo, podemos dizer, né? Que a postura, né? Que ele assumiu ontem durante o encontro com o Netanyahu, né? Vai na contramão, né? Do que é a legislação internacional, do que é o direito internacional público. É evidentemente que não cabe, né? A qualquer Estado decidir por si só, né? O que fazer com um território como a faixa de Gaza, muito menos, né? Sugerir, né, que os palestinos que lá estão devem deixar a sua terra, né, e migrar, né, como refugiados para outros territórios, né? Então é algo que vai na contramão, né, de qualquer noção mais básica e mínima do que são os direitos humanos, né, do que é o direito humanitário, né? É por isso que tantas vozes se levantaram, né, contra essa sugestão, né, reconhecendo inclusive que aquilo, né, poderia indicar uma limpeza étnica, né, ou alguma coisa análoga a isso, né? Então é algo grave, né? O Donald Trump é o presidente agora da potência mais poderosa do planeta ainda, né? E simplesmente passar uma ideia dessa pela sua cabeça, né? É algo muito grave, né? Mas não é a primeira vez, né, que ele se posiciona de maneira controversa, né, para a questão Israelo-Palestina. Temos que lembrar, Diego, que no seu primeiro governo, ali entre 2017 e 2021, ele lançou um plano de paz, né, chamado, né, a época de paz para a prosperidade, ou Peace to Prosperity, né, que ele também disse, né, que foi muito bem acolhido, mas foi absolutamente rejeitado pelos palestinos, né, pela comunidade árabe ali em grande medida, né, porque chancelava, por exemplo, o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né? Como sabemos, ao longo desses anos, né, governo Netanyahu avançaram muitos a presença de colonos, avançou muito a presença de colonos judeus na Cisjordânia, né, e os palestinos que lá residem se tornaram reféns em sua própria terra, né? Então, né, aquilo, né, no primeiro governo Trump, agora essa proposta bizarra, né, para os palestinos de Gaza, enfim, né, serão tempos difíceis, podemos dizer, né, para a comunidade palestina, né? O Trump tem uma relação muito próxima com o Netanyahu, né, e ele tende a chancelar, né, medidas excêntricas, né, ou sugerir propostas, né, absolutamente estapafúrdias, né, como essa de que mais de 2 milhões de pessoas deveriam deixar sua terra e migrar para outros territórios. Professor, muitos especialistas, até ouvidos pela Folha, tem uma reportagem que está no UOL sobre esse assunto, consideram esse passo de Trump, caso ele tome de fato, saia do discurso e vá para a prática, como um crime de guerra no direito internacional. O senhor não é especialista em direito, mas enfim, é especialista nesse tipo de relação. Quais são ou podem ser as consequências caso ele saia desse discurso e leve para a ação essa ideia dele em relação à faixa de Gaza? Pois é, a caracterização de um ato como esse, né, que pode apontar para uma limpeza étnica, para um genocídio, né, e pode ser interpretado, sim, né, inclusive como um crime de guerra, né, dificilmente teria consequências práticas para a pessoa do Donald Trump, né? A gente sabe que existem, de fato, né, cortes internacionais, né? Eu te dou o exemplo aqui, né, da mais importante delas, né, que é o Tribunal Penal Internacional, né, que foi criado justamente, né, habilitado a julgar, né, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né, atos de genocídio, mas os Estados Unidos, né, como é sabido, né, não são parte do Estatuto de Roma que criou, né, o Tribunal Penal Internacional, né, essa corte instalada em Haia aí, no início dos anos 2000. Né? Então, dificilmente, né, alguma liderança americana poderia ser, né, de alguma maneira, acionada, né, a partir do Tribunal Penal Internacional e eventualmente condenada. Né? Sabemos que há lideranças do mundo afora que já foram condenadas pelo TPI, né, e que estão impossibilitadas de deixar o seu território sob pena de serem presos. Né? O caso, por exemplo, né, do Vladimir Putin, que foi condenado, enfim, né, também por crimes de guerra. Poderia acontecer algo nesse sentido, poderia acontecer algo parecido com isso, mas dificilmente com alguma consequência prática, né, mais direta, né, para a pessoa do Donald Trump. Então, ele parece pouco se importar, né, com esse tipo de declaração. Né? Se pudesse levar adiante essa ideia bizarra, acho que ele o faria, inclusive, mas me parece complicado, né, diante, certamente, das reações que haverá, inclusive, de aliados europeus. Né? O Trump já não teve boa relação com os europeus no seu primeiro mandato, né, e tudo aponta que terá relações difíceis também. Né? Ele desmontou a Agência Internacional para a Cooperação dos Estados Unidos, a USAID, né? Ele já recortou, diminuiu, né, o apoio financeiro para a OTAN. Então, tudo indica que haverá relações tensas com os aliados europeus, e os europeus, evidentemente, não querem,
né, que se pratique qualquer ato nesse sentido na faixa de Gaza, né? A Europa tem uma relação cuidadosa ali, né, diante da questão israelo-palestina, mas, bom, o Trump, a gente sabe, né, que ele, né, essa figura excêntrica que é, né, pode tentar levar adiante mesmo medidas muito impopulares, né, o que transgridem diretamente, Diego, o direito nacional público, como é o caso dessa medida, né? Poderia haver consequências, mas em se tratando do presidente dos Estados Unidos e sabendo que a estão de fora, né, do Tribunal Penal Internacional, é difícil imaginarmos algo, né, diretamente que o afete, né, na pessoa dele, né, uma ordem de prisão, né, ou algo que possa causar, né, alguma medida mais dura contra si. Pois é, ele já escreveu, professor, que toma medidas e sai falando, né, para chamar a atenção e algumas medidas serem, digamos assim, aprovadas. Enquanto a gente está falando de um absurdo aqui, ele passa um absurdo que é um pouco menor, mas também é um absurdo, vai passando por outro lado. O senhor, conhecendo a figura do Trump, ele já foi presidente dos Estados Unidos, uma figura conhecida, né, de todos nós. O senhor acredita que isso pode estar por trás dessa estratégia do Trump, né? Ele chegou falando sobre as questões da imigração, chegou falando bastante sobre as taxações, né, as tarifas comerciais ali para impor algum tipo de retaliação a alguns países. Agora vem com essa sobre a faixa de Gaza. Essa estratégia dele tem alguma... algo que pode estar por trás, não aí no sentido exatamente nessa ação, mas, né, no conjunto de ações que ele tem tomado desde que tomou posse? É isso da personalidade dele, né? Ele é um bully, né? Como se fala em inglês, né? Ele faz bullying, né? Com os outros parceiros, os outros países, mesmo em nações aliadas historicamente dos Estados Unidos, né? No sentido de intimidá-las, né? E aí essa nação intimidada acaba cedendo em alguns pontos, claro que não, né? Em pontos mais sensíveis, né? Ou não, né? Naquelas propostas, sugestões, né? Absolutamente histriônicas, mas acaba cedendo pelo menos em parte, né? Tem sido assim nessas primeiras semanas de governo Trump, né, se posicionando de maneira muito dura em questões comerciais com aliados, né, como o Canadá, né, parceiros comerciais importantes como o México, né, já ameaçou nações europeias, né, como a Dinamarca, a questão da Groenlândia, né, conseguiu concessões, né, junto ao Panamá, que recuou na sua relação com a China. Né, então, ele tem, de fato, né, esticado a corda ao máximo, né, para, né, com esse histrionismo todo, esses excessos, né, acabar pressionando, né, os aliados e parceiros a cederem alguma coisa, né, a cederem pelo menos em parte. Né. Certamente é algo parecido que ele busca ali em Gaza, dificilmente veremos, né, a possibilidade de se levar adiante a ideia de deslocar mais de 2 milhões de pessoas, né, até porque os países do entorno não querem receber 2 milhões de palestinos. Né. A história mostra, né, como é difícil essa situação, né, ali desde os anos 40, os palestinos, né, tendo que migrar de maneira forçada para a Jordânia, né, para o Egito mesmo, para o Líbano, né, e nunca foram bem acolhidos no entorno, né, não seria agora que seriam acolhidos. Então, é difícil viabilizar logisticamente, inclusive, essa retirada forçada de tantos milhões de pessoas, né, mais de 2 milhões ali da faixa de Gaza. Né, mas pode ser com isso, né, que ele consiga, talvez, não colocar os Estados Unidos como administradores, né, da faixa de Gaza, mas conseguir, talvez, né, alguma proposta, né, substituta que também vá ao encontro dos interesses norte-americanos, né, talvez pressionar, por exemplo, a autoridade palestina, talvez, né, conseguir que Israel assuma, né, alguma parte da responsabilidade. Enfim, algo pode estar por trás, né, dessa proposta, né, que é, né, absurda do Trump, né, de Estados Unidos assumirem o controle da faixa de Gaza, obrigar todo mundo a se retirar. Né, então, uma proposta é tão bizarra que algo que venha depois com uma proposta substituta ou alternativa, mesmo que também, né, de alguma maneira histriônica, né, poderá acabar sendo acatada. Né. A reação mais dura, né, sabe-se, foi ali do mundo árabe. Né. Então, mesmo países que dialogam historicamente com os Estados Unidos, né, como a Jordânia, como o Egito, né, se posicionaram contra, né, essa ideia, né, justamente porque é uma ideia que atenta contra um mínimo de razoabilidade, né, e contra o próprio direito internacional público. Né. Mas, né, talvez venha, né, a partir de agora alguma sugestão alternativa, né, que pode sim também atender aos interesses norte-americanos, né, e, enfim, ficar talvez um pouco no meio do caminho. O Trump é isso, né, ele é um personagem, Diego, a gente sabe, né, histriônico, pouco se importa com a opinião de aliados históricos. Ele tenta esticar a corda ao máximo, sim, e ao fazê-lo acaba muitas vezes conseguindo, né, concessões variadas, né, às vezes um acordo intermediário, mas que também atende aos interesses, nesse caso, claramente geopolíticos dos Estados Unidos. Para encaminhar para o encerramento aqui, professor, quero te perguntar, porque claramente é uma limpeza étnica, ou seria uma limpeza étnica, né? Quais fatos a gente pode trazer à memória, assim, de algo semelhante? Não sei se algo já aconteceu, o senhor pode trazer, assim, uma memória para a gente, por favor? Já tivemos várias vezes, né, cenários de limpeza étnica, né? Podemos lembrar, por exemplo, ali no contexto, né, da Primeira Guerra Mundial, né? Então o massacre, né, dos turcos, né, a época Império Otomano, né, sobre os armênios, né? Ali foi um cenário, né,
o massacre armênio ali naquele momento foi tido como algo muito grave, né, que causou muita sensibilidade, né, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, evidentemente, né, temos o cenário dos judeus, o Holocausto judeu, né, toda uma limpeza étnica, né, contra o povo judeu ali, né, praticada pelos alemães, mas olhando para o entorno ali, né, do Oriente Médio, nós temos casos também, né, muito sérios, muito graves, né, contra os próprios palestinos, né. Vimos aí ao longo de décadas palestinos obrigados a deixar suas terras, né, sendo perseguidos, né, em países ali do entorno, não por questões simplesmente étnicas, né, porque eles também são árabes, né, mas porque simplesmente não queria ver, né, o acolhimento desse povo, né. Se a gente pegar no período pós-Guerra Fria, né, já bastante recente, né, tivemos atos de limpeza étnica praticados, por exemplo, ali, né, no Kosovo, né, na Sérvia, né, contra os albaneses kosovares, né, crimes de guerra praticados ali, né, contra aquela população, né, na antiga Iugoslávia. Então não são raros exemplos históricos, né, contra os armênios, né, contra os judeus, né, contra os albaneses kosovares ao longo do século XX, né, cenários muito traumáticos. E o século XXI, né, continua sendo, né, um período de muita instabilidade, muita incerteza. E eu diria que o mundo em que vivemos hoje, Diego, é um mundo que de fato, né, revela antagonismos, né, crescentes, né, cada vez mais polarizado, fraturado, dividido, né, e o Oriente Médio continua sendo, né, um barril de pólvora, uma área muito sujeita, né, por divisões sectárias, religiosas, étnicas, tribais, muitas vezes continua sendo uma área muito suscetível a toda sorte de violência, né? E se vem um ator externo da envergadura dos Estados Unidos, né, colocar ainda mais pimenta nesse caldo, né, realmente pode ser um cenário absolutamente dramático para o futuro. Né? Reitero, né, acho que os palestinos terão anos difíceis durante esse período da administração Trump.